E continuou também com pequenas manifestações de efeitos físicos, algumas das quais eu posso testemunhar. Por exemplo, a gente quando ia para a casa dele, eu e Eliana, o irmão de Eliana morava com ele, o Vivaldo, fazia a diagramação dos livros do Chico. E antes de nos dirigirmos à casa dele, a gente passava numa farmácia ou numa venda, num supermercado e comprava garrafas de água mineral de 1 litro, fechadas, obviamente, né? A gente comprava 2, 3 para o Chico fluidificar. Inicialmente a gente pedia a ele: Chico, você fluidifica a água para nós? Depois a gente percebeu que não precisava nem pedir. Não precisava pedir. A gente chegava com a água, punha em cima da geladeira dele. Daí algum tempo, ficávamos ali conversando com ele, daí algum tempo era visível, gente. Se materializava dentro desta água, que não fora aberta, se materializava um material leitoso, que não se misturava à água, né? Eu diria assim, da cor de um leite de soja, por exemplo, só que mais consistente. E esse material ficava ali dançando, dentro da água, aquele litro da água. E o Chico ainda recomendava para nós assim: olha, quando você chegar em Belo Horizonte, naquela época eu tinha um filtro de barro em casa, ele recomendava assim: olha, quando você chegar em Belo Horizonte, não joga o conteúdo todo da água no filtro, não. Vocês pegam um copinho dessa água, joga no filtro, porque aí multiplica lá dentro. Ainda tinha isso, tinha a prestação o negócio. Era materialização à prestação, né, no futuro. E aí, de forma tal que 1 litro de água fluidificada pelo Chico durava 1 mês lá em casa. 1 mês. E com um detalhe, essa água não tinha mais gosto de água. Tinha gosto de rosas, na maioria das vezes. E cheiro, você abria o recipiente, né, a garrafa d'água, recendia o cheiro de rosas. Isso eu estou testemunhando para vocês. Eu vivi isso durante anos e anos e anos. Não há condições de Chico Xavier ter, vamos dizer assim, feito qualquer falcatrua para nos enganar, né? Porque nós mesmos comprávamos aquela água, colocávamos aquela água ali, e ele às vezes nem tocava na água, de longe, da distância fazia a fluidificação. A minha primeira esposa, Eliana, os pais eram muito católicos, né? Os pais de Vivaldo, muito católicos. Seu Salvador tinha sido quase padre. Ele saiu do seminário na hora de se consagrar como padre, porque ele considerou que não poderia dar conta do celibato. E a dona Lourdes, Maria de Lourdes Borges Cunha, mãe dela e do Vivaldo, também muito católica. A mãe dela desencarnou, ela tinha 11 anos, e foi criada em convento de freiras. Então ela ia na missa todos os dias. Olha só. E Chico era amigo dessa família, né? O Chico, quando chegou a amizade dele com o Vivaldo, dançou a cabeça da família inteira. Porque eles eram católicos de ir na missa todos os dias. Moravam em Franca, no interior de São Paulo. E o Chico, e Franca é uma cidade muito espírita, cheio de centros espíritas, famílias espíritas. O Chico ia para Franca e ficava hospedado na família católica. Coisas de Chico Xavier, né? Mas aí, às vezes, ele viajava, a Eliana contava o seguinte, que ele viajava de madrugada. E chegava lá por volta das 3 horas da manhã. Olha que horário de chegar na casa dos outros, né? 3 horas da manhã. Chico era uma pessoa realmente extraordinária. E nessa hora, a família toda acordava, e Eliana, que tinha muita fé, rezava muito, pedia a ele fazer uma prece. Ela ainda solteira nessa ocasião, pedia ao Chico fazer uma prece, 3 horas da manhã. E o Chico então reunia a família toda, dos Borges da Cunha ali, e fazia aquela prece. Quando ele fazia essa prece, recendia no ambiente aquela rosa, cheiro de rosa, que envolvia a casa inteira. A casa inteira ficava cheirando rosas. E seu Salvador era cético.
Além de ser católico, era cético em relação ao espiritismo. Ele estava começando a conhecer Chico Xavier, mediunidade. Ele estava com um olhar crítico. E ele mesmo me contou o seguinte, que nas primeiras vezes ele pensava assim, esse Chico Xavier é um farsante. Eu vou pegar esse cabra, de alguma maneira, eu vou pegar esse homem. Ele deve trazer dentro do sapato, ou debaixo do braço, uma bisnaga de perfume. E na hora que nós aqui, bobões, estamos todos rezando de olho fechado, ele vai lá e dá uma apertadinha. Mas ele não me engana, eu vou pegar ele. Da próxima vez que ele vier aqui em casa e tiver essa história de prece, eu vou ficar com os olhos bem abertos. Aí aconteceu a próxima vez. O Chico chegou, a Eliana, como sempre, pediu a ele, Chico, o senhor pode fazer uma prece para abençoar nosso lar? E posso, minha filha começou a rezar e tal, né? Pedir. Aí na mesma hora o fenômeno aconteceu. O cheiro de rosa se espalhou por toda a casa. E o seu Salvador lá assim, de olho no Chico, né? Qualquer movimento em falso ele pegava. Aí o Chico acabou de rezar e tudo, de olho fechado. Abriu o olho, agradeceu a Jesus, virou-se para seu Salvador e falou assim, Salvador, Salvador, faz você muito bem, meu nego. Fique de olhos bem abertos, viu? Esse era o Chico. Ninguém enganava ele, não. Aliás, era um problema você estar perto dele. Porque ele lia o seu pensamento e até aquilo que você estava pensando em pensar, ele já te respondia, né? Algumas vezes a distância de Belo Horizonte a Uberaba são 500 quilômetros. Então são 5, 6 horas de carro, né? Às vezes eu ia com a Eliana conversando e naturalmente você com a sua esposa, ali assunto de família, sai fofoca, né? Não é? A gente gosta de uma fofoquinha, né, Renato? Então, a gente fala de um, fala de outro, coisas de família, nada demais, não. 500 quilômetros, 5 horas de viagem, 6 horas de viagem. Chegava lá na casa do Chico, a gente nem estava lembrando mais o que falou. E ele falava assim com a gente, Ana, aquilo que você fez referência à sua mãe, não é bem assim não, minha filha. Passa-se isso, aquilo outro. Geraldinho, você comentou isso no carro? Mas não é assim não, meu filho. E a gente ficava com a cara de lata desse tamanho e uma vontade imensa de esconder debaixo da mesa, né?